a minha intenção, quando caíram os meus olhos aqui, não foi o de falar a respeito do tema todo, mas de uma observação que está em Marcos, no capítulo 10, no verso 21, que diz assim, no contexto já de Jesus conversando com aquele moço, que o abordou pelo caminho, perguntando: o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta a ele: por que tu me chamas bom? Porque ele chegou dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, senão só que é Deus. Não fique com essa orgia de declarações sobre quem é bom ou quem não é bom, se você não tiver, de fato, com consciência nítida daquilo. Você só passou por mim e já disse que eu sou o bom mestre. Para nunca errar essa declaração, olhe para os céus e o mestre tem que ser Deus, porque na terra todo mundo é relativo. Mas sim, o que é que você quer? E respondeu a ele: sabes os mandamentos? E disse os mandamentos a ele. No texto de Mateus, quando Jesus diz: sabe os mandamentos, é uma pergunta, e ele responde: sim, eu sei. Aqui em Marcos, Jesus diz: sabes os mandamentos, 2 pontos, ou seja, assumindo que ele sabia. E citou os mandamentos de amor fraterno, da lei de Moisés, do Decálogo. Aí ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde que eu era pequenininho. Tem alguma coisa a mais do que amar o próximo? Para eu experimentar e viver, porque é isso que o senhor perguntou, é coisa de criança, eu venho fazendo desde jovenzinho. A minha adolescência já era totalmente afeita, preocupada e praticante desses princípios de amor social, exterior, relacional, do ponto de vista das visibilizações, quanto ao meu próximo. Mas Jesus, e é aqui que a gente chega, nesse mais Jesus. Jesus ouve isso e surge essa adversativa. Mais Jesus fitando-o, olhando fundo nos olhos dele. O amou. O amou. Isso é que é interessante. Jesus fitando o amor. Aí a gente olha aqui, se parar aqui, diz: bom, está tudo resolvido para esse cara. E é óbvio que Jesus vai dizer: rapaz, por que você demorou tanto? Por que você não chegou antes? Esses meus 12 apóstolos aqui, ninguém praticamente sabe esses mandamentos de cor. Não tem ninguém preparado como você. Você é o cara. Você que é um rabinozinho da pesada, jovem, que está para além da média. Alguma coisa nesse rapaz fez com que Jesus olhasse para ele e o amasse. Aí você perguntaria: mas esse olhar de amor de Jesus não era uma coisa universal por todos os seres humanos? Sim. Mas essa descrição aqui é mais do que o amor universal do Cristo em Jesus por todos os seres humanos. É um amor que denota um certo gostar. É diferente. Eu venho falando há anos e anos, tem tantos textos meus escritos por aí, falas e recortes em podcasts para todo lado sobre o fato de que amar não é necessariamente gostar. Eu amo um bocado de gente que eu não gosto. Não amo mesmo, eu amo, mas não gosto. Eu não gosto. Não vou mencionar o nome de ninguém para não deixar ninguém apenas sabendo que todo mundo já sabe. Porque eu deixo muito claro quando eu não gosto de posturas, atitudes, comportamentos, falas, energias, espíritos, frequências, vibrações espirituais e magnéticas, espancamentos furiosos, raivosos, mal-humorados, tons agressivos e espancadores da alma humana, abusos, mentiras. Eu nunca fugi de bater de frente. Pá! Aí alguém diz:
O Caio não ama essa pessoa, não é porque eu amo essa pessoa que eu estou batendo de cara nela. Agora, eu só não gosto dela. Enquanto ela for assim, ela não contará com o meu gostar, não terá um minuto da minha companhia privada, fraterna, escolhida, decidida, deliberada, amada e incluída por volição prazerosa. Jamais. Se me disser que está precisando de ajuda, eu acolho a qualquer um e a todos, como tenho feito toda a minha vida. Inclusive acolhendo um monte de gente cujo comportamento eu nunca gostei e enquanto for daquela natureza eu jamais gostarei. Mas se chegar com uma atitude de carência sincera e me disser, olha, eu estou precisando de uma ajuda, queria te ouvir, e me abrir o coração, eu vou entregar o meu melhor para essa pessoa, na esperança de que as coisas mudem. Se mudarem, aleluia, vai ser fácil agora gostar dela, porque amar eu já amo. Jesus mandou eu amar o inimigo, orar pelos que me perseguem, amar o contraditor, amar o Satanás humano que vem em estado de antagonismo, amo, mas não gosto. E todo mundo fica sabendo. Jesus o amou. E a sequência do que vem aqui é algo que choca a mente da gente quando você se põe a pensar minimamente. Porque diz, Jesus fitando o amor. E aí fala ele, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O homem, o moço, jovem, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas riquezas. Por que Jesus falou isso a ele? Só porque ele disse que isso aí ele já estava preparado desde sempre, para qualquer que fossem as implicações e as consequências. Quando Jesus disse, sabes os mandamentos, eu sei que tu sabes, e deu aquela lista de 6 mandamentos de amor fraterno, de compartilhamento, de solidariedade, de misericórdia, de acolhimento, de inclusão, de trato, de proteção, de cobertura para com o próximo. Que era o que ele dissera, isso aí desde pequenininho. Jesus disse, então, se você quer realmente ser perfeito, só falta uma coisa. Transforma tudo isso em realidade. Que não seja só um conceito na subjetividade do discurso de auto-engano que você faz de você para com você mesmo. Ao contrário, mostra para você mesmo que isso tudo se entranhou de verdade em você. Vá, venda tudo quanto tu tenhas, dê-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Aí o homem fica profundamente contrariado e vai embora. E Jesus deixa-o ir, apesar de tê-lo amado. Aprender isso aqui é de uma maturidade, ao mesmo tempo em que instala na gente uma liberdade indizível. É quando você, amando, com o amor que Cristo mandou que tivéssemos por todos os seres humanos, se você vira o caído, você socorre. Se você vê e enxerga, alcança e pode ajudar, você estende a mão. Você não se esconde do seu semelhante, não foge daquilo que seja a possibilidade de trazer recurso de utilidade libertadora para a vida dele. Tudo isso a gente faz por quem a gente conhece e por quem a gente não conhece. Existem aqueles, todavia, que a gente gosta. Do sorriso, dos olhinhos, do jeito. As meninas iriam dizer da pegada. Os homens iriam dizer, daquela coisa. Adoro. Mas como eu tenho sofrido na mão daquela mulher faz 13 anos, meu Deus, mas eu sou doido por ela.
ou por ele. Aí as mulheres são campeãs nisso, ficam muito mais tempo. E insistem. Ele vai mudar. Como Jesus poderia ter feito aqui. Se fosse eu, novo, ouvindo o resvalão do cara, sentindo a tergiversação dele, percebendo que havia uma determinada exacerbação de declaração que não era exatamente correspondente àquilo que ele podia bancar, como eu tive dezenas de vezes pessoas exatamente assim, ou pioradamente desse modo, vivendo ao meu lado. Tem um deles que ficou 20 anos ao meu lado. E eu dizia o tempo todo: fulano, para com isso. Para com isso, não exagera. Fala do tamanho do que você faz. Por que você não consegue nunca falar do tamanho do que foi? Você sempre tem que criar um superlativo. Eu amava muito, mas a companhia dele frequentemente me desgastava enormemente, porque eu não queria ter que contraditá-lo na frente dos demais e botar tudo no tamanho que tudo tinha sido. Mas o sorriso era muito agradável, e a companhia era deliciosa, e o jeito dele te pegar, te adular, te botar para cima, te abraçar. Oh, meu Deus, você é um pai para mim, aquela coisa toda. E vai você, desconfortavelmente anos e anos, 20 anos. E como ele, quantas dezenas de outros deles, ou centenas. E você vai tentando sempre dizer: não, ele aprende, no ano que vem ele melhora. Isso é mais uma necessidade de se caminhar, não 1 milha nem 2 milhas, mas atravessar a Chapada Diamantina todinha com ele a pé. Aí ele vai aprender, e não aprendem. Frequentemente não. E quando não aprendem ao seu lado, às vezes só vão conseguir aprender longe de você, se você os deixar ir. Mas a grande agonia e dor e demanda de decisão é ter a energia para deixar ir. Jesus, amando-o, olhou para ele e o amou. Eu já me perguntei muitas vezes o que Jesus viu nele para gostar do cara. Sujeito gostoso. Jesus olhou e falou: poxa, praticamente você ouve esse suspiro de que pena. Esse cara é tão legal para ter com a gente andando no caminho. Mas Jesus gosta do homem, mas não consegue deixar de privilegiar a percepção da doença de caráter. Fitando-o, disse: olha, vamos transformar declarações de amor, de fé, de bondade, de exaltação em práticas verdadeiras e sinceras de vida. Se tu dizes que é assim, então só uma coisa te falta: é fazer isso se tornar assim. Porque isso só é assim dentro de ti. Mas se você vem com essa abordagem querendo mais, eu te digo, só te falta mais uma coisa: pega tudo que você confessa, dizendo que é aquilo no que você crê, e transforma isso em factualização, em realidade, em manifestação. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado. E Jesus viu o cara ficando fulo, com raiva. Em algum momento ele acreditou que tinha rolado um clima entre ele e Jesus, que ali ele estava garantido, porque Jesus passou essa energia para ele quando o fitou e o amou. Ele sentiu, ele sacou. E aí o que Jesus acrescenta é: então, vamos levar isso até onde isso tem que ir. Do contrário, eu vou andar com uma pessoa que vai se tornar insuportável, que diz e que não faz, que promete e não realiza, que diz sim, mas chega com não, que afirma: já estarei lá, e você aguarda e ela nunca chega, que promete, mas não cumpre, que agrada apenas para ganhar o direito de provocar grandes e maiores desagrados.
E todo mundo aqui conhece ou lida com situações semelhantes ou iguais na sua vida, e todos aqui sabem exatamente o significado de sair esticando essa corda aos limites extremos, sem a coragem de parar o processo antes, com culpa, que é o que a gente não vê em Jesus. Amando, diz a ele: só falta uma coisa, meu amor. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. E se segura para ver o cara olhar, mudar de atitude, ficar contrariado, sair zangado, com um andar de raiva, e ele não fazia absolutamente nada para correr atrás. Vem cá, não, peraí, só um pouquinho, peraí, vamos conversar, senta aqui, senta aqui. Você faria isso? Eu não é. Vem cá, peraí. Quase todo mundo faria isso. Nós somos tão carentes que promessas dessa natureza, ou falas dessa natureza, ou assentimentos desse tipo, fazem a gente se sentir necessitado de não perder isso. E o que é difícil é deixar ir. E não correr atrás, nem mandar alguém para dizer: pega ele na esquina, chama num canto, discipula esse rapaz, traz com calma. É o tipo do cara que a gente precisa que siga conosco. Mas Jesus o ama e o deixa ir embora. Você está tendo a necessidade de, amando ou gostando, deixar alguém ou alguma coisa ir embora? Ou cortar? Com todas as implicações de dor, de sacrifício, de sentimento de perda, de lamentação, de lástima por não ter sido o que você projetava, sonhava ou esperava. É interessante que a narrativa bíblica, semítica, hebraica, que a gente tem aqui, e que é um texto maravilhosamente carregado de inspiração e de luz, nos diz que no início tudo começou assim: podem comer de todas as árvores do jardim, exceto dessas duas, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Aí, depois de um tempo e de um diálogo e de umas perguntas, que aquele réptil inteligente falante que aparece ali na composição cenográfica do texto de Gênesis 3 trouxe para o homem e para a sua mulher, a mulher dá uma parada e diz: meu Deus, mas é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. A estética é um negócio extraordinário. É fácil da gente se apaixonar pela estética. Chega antes de tudo. Chega antes do caráter, antes da inteligência, antes do comportamento, antes de qualquer que seja a natureza de atitude. Você vê o elemento estético e ele é fascinante. E ela olhou e diz, o texto de Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era linda, o fruto era agradável aos olhos. Quem é que não gosta daquilo que agrada os olhos? Como é muito fácil a gente deixar passar tesouros extraordinários, porque de saída eles não agradaram aos nossos olhos. Como é facílimo ficar e botar na nossa vida verdadeiros monstros, porque são fascinantemente lindos. Vendo que era agradável aos olhos e mais, que era gostosa, que era boa para se comer. Aí quando entra esse negócio de bom para se comer, aí fica um horror. Não importa qual seja a incidência, a área onde você esteja fazendo a aplicação pessoal dessa declaração de Gênesis 3 e vendo que era boa para se comer. Pegou e antes constatou uma coisa: eu acho que vai ter sacações extraordinárias nesse vínculo. Ela carrega um entendimento diferente, é inteligente, é provocativa, vendo que era fruto de árvore bom para dar entendimento, para provocar algumas viagens, para fazer alguns redimensionamentos
cognitivos, ou culturais, ou informativos, ou relacionais, ou passeios, ou viagens, ou chances, ou oportunidades, enfim. O que ela olhou e viu foi estética, prazer no provar e a certeza de que aquilo abriria portas para além do imediato. Pegou e comeu e se danou. Como a gente faz também, vai, come, pega e se ferra. A gente tem no Velho Testamento, por exemplo, a história do chamado rei Salomão, filho de Davi, considerado homem sábio e tanta coisa a respeito. Mas tem mais coisa positiva sobre ele na Bíblia do que, de fato, a vida dele justifica. Mas a maioria conhece só sobre Salomão o que está escrito rapidamente na Bíblia. O cotidiano dele foi horroroso. Mas uma coisa se diz, que ele começou muito, muito bem, e sábio e sensato. Mas ele se autodestruiu completamente por causa do que ele gostou. E o cara gostava, e ninguém é de ferro, mas ele quis ser de diamante. Ele gostava das mulheres. Aí teve 1000. Gostava tanto que não conseguia aproveitar nenhuma. Gostava mais de ter e de dizer que possuía do que de conhecer e de se relacionar. Eu adorava. Chegava qualquer rei de fora lá e levava. Olha só o meu harém, meu Deus, aquela ali eu peguei lá, não sei onde eu tirei. Era um verdadeiro Epstein, a figura ali. Ah, olha que gracinha, essa aqui só tem 13 aninhos. Filha de um príncipe lá no coração da África, eu mandei trazer para mim. Riquíssima, está aqui comigo. E lá vai ele. E o texto da Bíblia diz: e assim Salomão se corrompeu por causa dos seus muitos amores. E não se está falando de amor ágape, amor sublime, nem desse amor que ama o inimigo e ora por aqueles que nos perseguem. Não, se está falando é do prazer gostar. Ter, possuir. Contar. Mensurar, agregar, nomear e dizer é meu, ou me conhece, ou anda comigo, ou me convida e me chama, ou toda hora que eu estou numa situação de carência, aparece. Toda vez que aparece, me traz prazer. Por isso, eu suporto qualquer coisa. Quantos casamentos não duram décadas nesse estado de infelicidade supostamente controlada e infelizmente contínua, infelicitantemente contínua? Quantos? Mas Jesus o amou, mas deixou-o ir. É o que a gente vê quando Paulo fala a respeito do mesmo tema aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas. Todas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Todavia, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Chega uma hora em que a decisão na vida não tem a ver com licitude ou ilicitude. Sempre, no fim de tudo, terá a ver com o que convém e com o que não convém. E com aquilo que, se eu digo que gosto, todavia não me domina. Eu não posso ter um gostar que me escraviza. Eu não posso ter um amar que me domine. Eu não devo ter uma preferência tão essencial em relação à qual eu fique acachapado, controlado e infelicitado, mas sem conseguir ir a lugar nenhum, simplesmente porque o prazer das lambidas eventuais, desse gosto que me traz, ganhou um poder de domínio, de controle, de vício e de superlativização na minha mente, que mesmo constatando os males que me provocam, eu fico assim mesmo. Por tempos e tempos, anos e anos. Só para a gente concluir, Paulo, aqui mesmo ainda, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10,
Ele diz no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu posso gostar muito de algo que me faça muito mal. Ou eu posso me apaixonar por aquilo que está me destruindo, me devastando, acabando comigo. Dá para ver na minha cara que aquilo está me desfigurando. E quem pudesse ver na minha alma, veria toda a desconstrução ou a fabricação de uma quimera de confusão no meu ser. Embora a motivação que me constranja seja essa de dizer, eu gosto. E o problema é quando o outro também gosta da gente, mas gosta assassinamente da gente. Gosta destrutivamente da gente. Gosta adoecidamente da gente, ou viciadamente na gente. Meu Deus, alguns aqui podem ter já conhecido essa experiência, outros não tão profundamente em certos níveis, mas eu posso lhes garantir, eu conheço essa coisa de ase, e em qualquer que seja a perspectiva, ou qualquer que seja o argumento, não vai porque eu sou capaz de dar a minha vida por você, mas está te fazendo mal, não te convém, não te edifica, não te constrói, não te liberta, te domina, te escraviza. Pelo amor de Deus, se essa coisa ou pessoa ou circunstância não sai por si mesma, saia você dela. No caso de Jesus, ele amou, disse o que tinha que ser dito, o rapaz não gostou e se foi. E Jesus, mesmo o amando, o deixou ir. Essa liberdade de Jesus em relação a amar sem se escravizar é uma das últimas coisas que a gente consegue aprender nessa existência. Lembram da história, realmente para finalizar, de Jesus com aquele chamado endemoninhado gadareno, lá de Gadara, que era aquele homem da legião de demônios, que está presente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e que Jesus libertou o homem, onde hoje é a Jordânia, lá na Gadara, num cemitério, em Geresa, e o homem ficou livre, caiu e voltou ao juízo instantaneamente, e aí pede a Jesus para deixá-lo seguir com Jesus. Meu Deus, a primeira vez que eu li aquilo ali, novinho, me preparando para pregar, me deu um mal-estar em relação a Jesus. Quando o rapaz chega e diz assim, deixa eu ir contigo. Aí Jesus diz, não, volta para casa. Eu falei, mas por que, cara? O sujeito estava cheio de demônio até agora. Uma vida miserável, horrorosa. Por que ele mandou voltar para casa? Por que ele não disse, vem conosco? Por que ele não disse, Tiago e João, colhem nele e ajudem? Acelerem o processo de compreensão dele. Façam qualquer coisa. Não. Ao contrário. Volta para casa. Volta para os teus. Conta para eles como Deus foi bom para ti, como teve misericórdia de ti, como te libertou de toda essa maldade que te oprimia. Conta para eles. Há outros casos em que você vê pessoas fazendo absolutamente tudo o que seria certo e ao mesmo tempo Jesus diz não. Não é a tua hora, não é o teu caminho. E se tratava de alguém que queria andar com Jesus. Ele diz, não agora, não desse jeito, não desse modo, vai cuidar da tua vida. No Evangelho de Lucas você encontra 3, 4, 5 circunstâncias dessa natureza. Não há nele nenhuma obrigação de pequeno príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É a receita para a dependência, codependência, doença e permanência com pessoas e situações que apenas nos drenam, nos vampirizam. Aí o que a gente vai fazer? Criar uma redoma de proteção? De jeito nenhum. O que a gente precisa é saber que tem pessoas que podem chegar, ficar e estar, mas há pessoas que têm apenas que passar. A gente ajuda, a gente socorre, mas a gente as deixa ir. Porque mesmo a gente gostando de certas coisas, nem tudo aquilo do que eu gosto
me edifica, me convém, me faz bem, me faz crescer, me solidifica e me liberta. Ao contrário, pode produzir escravização emocional sutil, viciante, com dominação. Por isso Paulo diz, eu, porém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não só delas, mas por ninguém. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, já entendeu o que eu tinha a dizer. A questão agora é o que a gente vai fazer com isso que a gente compreendeu e que visualizações você está fazendo no horizonte da sua vida, identificando essas coisas que não são ilícitas, elas só não nos convêm, elas só não estão nos fazendo bem, elas só não estão edificando, elas só não estão nos libertando, ao contrário, estão nos escravizando, estão produzindo dependência ou codependência, ou colocam um anzol na gente e impedem o fluxo da liberdade, da expansão do nosso ser. Não é necessariamente porque essa presença é contagiosamente contaminante, não. É porque, não sendo sua vocação cuidar e tratar disso, cuidado com aquilo que entra na sua vida e se torna apenas um peso morto. E que você, por razões, às vezes, da sua própria carência, se apaixona, ama, quer que fique, não deixa ir, faz tudo para levar, mas a vida vai pesar. E os anos serão aflitivos. E as angústias serão contínuas. E ao mesmo tempo você não encontra nada gravoso aos extremos para justificar pelo peso e pelo choque a sua necessidade de cortar e de separar. É uma sutileza de desagradabilidade escravizante que chega com a tendência a ficar para sempre e ir paralisando, tornando lenta ou controlada, ou escravizada, ou diminuída, ou seu potencial reduzido, ou a sua liberdade totalmente desexpandida. O que eu tinha a lhe dizer, com toda a simplicidade, era simplesmente e tão somente isso. Quanto ao mais, faça o que você quiser com a palavra dessa verdade, dessa sabedoria. Vamos ficar em pé, todos nós.